Meu nome é Sami Storch, sou juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e tenho feito um trabalho nas minhas atividades na Justiça com o uso de uma ciência dos relacionamentos humanos desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, denominada as constelações familiares sistêmicas. É uma abordagem sistêmica e fenomenológica que vê cada pessoa não só como um indivíduo, mas como parte de um sistema maior, né? Vê uma família como sendo um sistema em que todos os membros estão vinculados entre si. Então, a partir dessa ciência, verificou-se vínculos entre os membros da família, de modo que fatos ocorridos em gerações passadas, com os antepassados, na geração dos pais, dos avós, dos bisavós, fatos marcantes que tiveram uma influência sobre a vida dessa família, a exclusão de algum membro, mortes prematuras, envolvimento em crimes, em atos violentos como agressores, como vítimas, e que podem trazer consequências através das gerações, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento do que aconteceu. Então, a partir do estudo dessa ciência, minha formação, desde que eu conheci, eu me encantei com as constelações familiares, comecei a estudar, comecei a me formar nisso e vi a ligação que isso tem com a resolução de conflitos. Então, o potencial que essa ciência tem para auxiliar os juízes e todos os operadores do direito a lidar com as questões envolvendo partes em conflito. Quando a gente olha para o autor de um crime, por exemplo, ou de um ato infracional, um adolescente numa situação delicada, ou um casal que esteja se divorciando num conflito delicado, questões envolvendo pensão alimentícia, ou mesmo inventários difíceis de se resolver, nós podemos abrir a nossa visão para enxergar além das partes individuais que estão ali e ver que cada uma das partes faz parte de um sistema maior. Enxergar os antepassados que estão por trás de cada um, enxergar as duas ou mais partes envolvidas como um sistema, uma relação que vai muito além do conflito. O conflito, muitas vezes, ele se apresenta como algo que traz sentimentos de raiva, de vingança, de revanche, aquilo que a gente vê frequentemente, mas a origem disso muitas vezes é uma relação de amor. Muitas vezes é um vínculo que as partes formaram, constituíram uma família, têm filhos juntos, se sentem profundamente vinculadas, por mais que elas queiram se separar. Então, a visão sistêmica facilita que a gente veja o amor e a dor que as partes vivenciaram por trás daquele conflito. E facilita que a gente possa ajudar essas mesmas partes a enxergar uma a outra de uma forma diferente, a enxergar a si mesma não como uma vítima, porque a tendência quando as partes chegam numa sala de audiência é cada uma se colocar como vítima da conduta do outro e apontar o dedo, culpando o outro. Mas quando cada uma se vê como consequência, como membro de um sistema maior que vem de muito antes dela ter conhecido a outra parte, então ela percebe que também não foi por acaso que ela se envolveu nesse relacionamento. E da mesma forma, ela pode ver a outra parte como membro de um sistema muito maior. Isso dá uma dignidade na percepção de cada uma. Cada uma se vê com mais dignidade, se vê com mais responsabilidade por si mesma e vê o outro com mais dignidade também. Então, essa abordagem facilita muito para mim nas minhas tomadas de decisão, para eu me posicionar, para eu poder ver qual que é a solução que traz mais paz, que traz mais equilíbrio para o sistema que envolve as partes, em relação aos filhos, em relação
questões financeiras e principalmente buscando a inclusão de quem foi excluído. Muitas vezes houve exclusões na família no passado e essas exclusões são negligenciadas, né? As pessoas não olham para aquilo, algo que causou um impacto, que causou uma dor, um trauma na família, e aquilo precisa ser visto. E quando o juiz, ou mesmo o mediador, ou qualquer pessoa que se proponha a olhar para um conflito com a intenção de trazer uma pacificação, nós podemos guiar, facilitar que as próprias partes olhem para quem foi excluído e sintam essa integração, essa pacificação dentro de si e entre si. E hoje um mediador ele pode ser o advogado, né, o juiz. Eu acho que esse é um papel importante hoje que as pessoas têm que começar a olhar. Exatamente. A justiça hoje vive uma realidade, um momento de crise muito profunda, né? Muitas revisões no próprio sistema da justiça, no sistema processual. Hoje em dia a mediação está sendo cada vez mais valorizada. Tivemos recentemente a aprovação do novo Código de Processo Civil, prevendo expressamente o uso de mediação nos processos. Na justiça criminal, vem crescendo a utilização da justiça restaurativa também, que se propõe a não ter o foco só na punição, né? A justiça restaurativa não exclui a justiça penal tradicional, mas propõe uma restauração das relações, uma solução, uma atitude por parte de quem causou o dano que possa de alguma forma amenizar a dor da vítima. Então propõe essa abordagem do agressor olhar para a vítima, da vítima olhar para o agressor, de se reconhecerem mutuamente, de fazerem algo que possa reparar o prejuízo da sociedade, de uma forma que traga uma conscientização efetiva e uma reparação. E as técnicas que compõem as constelações familiares, alguns exercícios sistêmicos que facilitam que uma pessoa se coloque no lugar do outro. São técnicas que no âmbito da terapia já são usadas há algum tempo, mas ainda está começando essa utilização no âmbito da justiça. E são muito eficazes, podem facilitar assim muito a atuação de qualquer profissional da área que queira ter o foco numa solução, né? É diferente do tratamento tradicional que os advogados dão aos conflitos no Brasil, né? Ainda está vigente aquela cultura do advogado ser contratado para entrar com um processo na justiça. Os honorários dependem do ajuizamento da ação, dele ganhar a ação. Mas essa crise pela qual a justiça está passando está forçando o mercado a se adaptar, porque a justiça não está dando mais essa resposta. O judiciário está moroso, tem uma estrutura que não está acompanhando a demanda, né, a quantidade de processos, não tem juízes suficientes, servidores suficientes. Então, as pessoas que querem resolver seus problemas, a justiça está desacreditada perante elas, né? Os advogados também. Toda a estrutura envolvida está em crise. Então, as partes estão buscando um advogado que resolva suas questões, efetivamente. E a mediação vem crescendo muito como essa possível solução. Então, o mercado e a realidade da sociedade exige que os profissionais se capacitem para fazer bem esse trabalho, que é o que as pessoas estão buscando, é o que a sociedade precisa, é o que a justiça precisa. Que esses novos meios de resolução de conflitos ganhem espaço. Então essa abordagem sistêmica, fenomenológica, vem como mais um instrumento de alta eficácia para mediadores, para advogados, para promotores, para juízes, para assistentes sociais, para agentes públicos e privados também que se proponham a auxiliar as pessoas na resolução dos seus conflitos.
aproximar as pessoas ou auxiliá-las a se separar de uma forma mais harmônica, que preserve as futuras gerações. Mais amorosa, né? Uma separação pode acontecer de uma forma boa. Um casal que tenha filhos, se quiser se separar, deve procurar fazê-lo de uma forma que preserve os filhos, para que os filhos continuem sentindo que os pais estão juntos em seu coração. Separar tem que amar mais que juntar. Se tem um fruto, se o amor tem um fruto, né, que são os filhos, esse fruto precisa ser bem cuidado. E quando as partes estão brigando, os filhos são quem mais sofrem com isso. As pessoas não se resolvem na vida, a pessoa vai arrumar um outro relacionamento e se envolve outra vez com problemas, porque aquilo do passado não está resolvido. Vai ter um novo processo, né? Na justiça, não adianta o juiz arbitrar uma decisão, é assim que vai ser, e desagradar ambas as partes, porque vai ter recurso, elas vão resistir a cumprir a decisão, vão entrar com um novo processo. É uma bola de neve, né? E a justiça enxuga gelo. Então, nós precisamos ter esse olhar para a pacificação das relações, tendo em vista principalmente os filhos, para que esse emaranhamento de geração para geração não se perpetue, para que um casal que está em conflito possa resolver isso e libertar os filhos, para os filhos não passarem pela mesma coisa. Então, as constelações e a abordagem sistêmica facilita para quem quer ajudar essas pessoas.